Fala pessoal, vamos fazer uma análisezinha aqui do Bitcoin de atualização, né? Começando sempre em tempos gráficos maiores, caindo para tempos gráficos menores. Então, dentro do gráfico mensal, a gente segue verde, a gente mantém ainda a mesma análise, tá? A gente precisa de uma retração para a gente ter quedas mais aprofundadas. Se é que nós vamos ter, a gente precisa de um pivô mensal. E esse pivô mensal ele tem que entregar um contramovimento, assim como em tendências de alta, a gente precisa de retrações para as zonas de demanda, né? Para a gente continuar subindo, a gente também precisa quando a gente vira o gráfico. Então, dentro dessa movimentação, dentro dessa pernada de baixa, a gente nem sequer voltou em 38%. Lembrando que o gráfico mensal ele vai fechar no dia 31, então a gente ainda tem 8 dias pela frente. A expectativa, a minha expectativa, é fechar um gráfico mensal verde e abril a gente fazer esta retração. Pode acontecer em março? Cara, pode. Eu acho muito improvável 8 dias pra gente fazer isso, muito improvável. Mais provável a gente consolidar um pouquinho mais e abril sim a gente caminhar ali entre 80 e 87 mil dólares. Essa é a minha expectativa, tá bom? A expectativa do Samuca, tá bom? Diminuindo o tempo gráfico, colocando aqui num gráfico de 2 semanas, tá? Lembrando que essa volta aqui a gente vai ter que acompanhar a estrutura, mas é uma volta pra gente voltar aqui embaixo e ver se a gente vai acumular ou se vai fazer algum pivô de baixa para ativar pontos mais para baixo, tá? Então, a princípio é uma retração para um reteste dos 60 mil dólares. Essa é a minha expectativa. Por isso que a gente comprou nos 65 mil dólares. 65,227. Assim que virou o gráfico mensal, a gente comprou, tá? Então, nada mudou pra gente. Ainda tá bem próximo ali do preço de entrada. Show de bola. Dentro do gráfico de 2 semanas, a gente já atingiu o alvo máximo. A gente já atingiu o alvo da queda, por isso que a gente consolidou. Não adianta querer, é possível da gente ir lá embaixo. Sim, é um range, mas como o preço consolidou, automaticamente este pivô ele não pode entregar o alvo dos 50. Eu preciso de um outro após uma consolidação. Tá bom? A gente estava dentro do range? Estava, até aqui, até o dia 16. Fechou uma vela verde ou consolidou no gráfico diário? Esquece, a gente precisa de um outro movimento. Então, essa movimentação de baixa, esse pivô de baixa, ele já chegou no seu limite. A expectativa aqui é uma consolidação de retração estrutural no mensal e, na minha visão, a gente ainda rompe essa LTBzinha aqui. Tá bom? E depois a gente discute se vai ser uma ruptura de armadilha, se vai ser uma ruptura de eventual reversão, vai depender de todo o contexto. A princípio, a minha expectativa é uma consolidação aqui de mais algumas semanas, romper e cair. Essa é a minha expectativa, tá bom? A expectativa do Samuca. Dentro desse range, a gente bateu a retração aqui, né? Do gráfico de 2 semanas. Deixa eu até ver aqui o gráfico de 12 horas se a gente bateu o nível de sobrevenda, tá bom? Dentro do gráfico de 12 horas, não, a gente não bateu. Era possível ir lá, então isso diz pra gente que o gráfico que corrigiu foi o gráfico semanal, que corrige no 4 horas em sobrevenda. Então, um gráfico de 4 horas, a gente até comentou sobre isso, né? Essa movimentação aqui, ó, meio que em zigue-zague, dentro de linha de tendência, né? Geralmente é um range acumulativo, perda de volume, a gente viu isso na live, né? Porque é todo um contexto, tá bom? Então, essa tendência de baixa temporária dentro desse padrão de Rising Edge, né? Agora a gente está assumindo uma tendência de alta, tá bom? Porque a gente rompeu os topinhos anteriores, então isso aqui está evoluindo para uma alta e agora a expectativa é uma volta ali em cima, 76, 77. É a gente ainda se manter dentro dessa estrutura. Nada mudou até o presente momento. A estrutura segue intacta, mas a gente tem que passar pelos tempos gráficos, tá certo? Gráfico mensal. Pode fechar vermelho, Samuca? Cara, até pode, mas o diário em sobrevenda, né, ó, repara que a gente começa a subir, o diário em sobrevenda ele cai, tá bom? Eu não acho que o mensal vai fechar vermelho, tá bom? Porque eu esperava que esse mensal fosse fechar vermelho aqui e não fechou. E já acho que já estamos caindo demais pra gente não ter um repique um pouco maior. Então, na minha expectativa, a gente vai fechar esse mensal verde para a gente poder ter uma retração um pouco maior, tá bom? Uma retração de FIBA, 80, 87 mil dólares.
e eventualmente ver se esse reteste vai segurar ou se a gente vai de fato evoluir para uma acumulação mais acentuada, ou se a gente vai redistribuir e ter o famoso pivô de baixa no mensal, que geralmente os finais de ciclo entregam um pivô de baixa no mensal, tá bom? Pelo menos um A, B e C. Esse A, B e C pode ser com fundo duplo também, tá bom? Então isso aqui tudo pode ser um A, pode ser um B e um C, e a gente estourar. Isso também pode acontecer, tá bom? Por isso que a gente olha para estruturas. Lembrando que a retração de FIBO ainda não aconteceu, ela se dá somente nos 56 mil dólares, mas como a gente está muito extremo, é necessário a gente subir para cair, tá? Então essa é a expectativa, tá bom? É uma retração da estrutura de baixa, tá? Não acredito que a gente vai reverter tendência, estamos longe disso ainda, mas 80 a 86, 87 mil dólares é isso que eu espero para o mês de abril. Tá bom? Minha expectativa é vir aqui e aí sim a gente perder esse range aqui. Show de bola. Dentro do gráfico semanal, né, a gente vê que a correção é no 4 horas de sobrevenda, a gente atingiu, a gente já começa a virar para cima, o que é muito bom, tá bom? Vai que a gente esteja aqui nesse range de acumulação. Pode acontecer. Pode acontecer, tá? A gente também começa assim com um zigue-zaguezinho, ó, tá bom? E depois a gente vem formando uma LTB e despenca, baseado no RSI, tá bom? A gente nunca... Esse padrão, cara, a gente pode sim finalizar só perdendo essa mínima aqui, só beliscando abaixo. Porque a gente tá muito extremo, o MACD, ele já tá começando a ganhar força. Cara, a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar isso, pessoal. Eu sei que tem o fator do S&P 500, eu sei que tem os catalisadores lá de fora. Cara, eu sei isso tudo, eu tô acompanhando também. Mas isso aqui, cara, essa perda de força vendedora, a gente já tá muito extremo ali. Se a gente consolidar verde, é zona de acumulação cíclica. E a gente não pode ignorar isso. A gente pode estar fazendo uma acumulação no semanal, porque a estrutura semanal é a acumulação de longo prazo. Então, mediante a queda que a gente deve ter mais pra frente, a gente vai discutir isso. Mas é indiscutível, a gente não tem uma pressão de venda muito forte, pelo contrário, a gente está virando para compra. Força compradora essa que não acontece desde agosto. Desde agosto, pessoal. Claro, aqui atrás também aconteceu isso, né? A gente caiu, né? Só que depois que a gente ficou muito extremo, né? Como foi um pouquinho acima do valor que a gente está aqui agora, tá? Do momento que a gente ficou muito extremo e virou para cima... Cara, a gente tava aqui, ó, já fazendo o mesmo range. Esse padrão que o BTC tá fazendo, ele se assemelha muito com este movimento aqui, ó. É muito similar, pessoal. É igual, mas é diferente. Então, eu acho que é bem possível, como a gente teve uma queda mais verticalizada, e a gente já tá muito perto de uma zona de FIBO, 56 mil dólares, eu acredito que a gente possa só beliscar aqui embaixo e estourar. Porque vai depender desse contexto aqui. É muito similar, pessoal, é muito similar. O que vai determinar isso pra gente é o quê? É os fundos anteriores ali, ó. Então, por aqui, por exemplo, a gente pode voltar aqui, ó, nos 81, que é esse pavio aqui de trás. A gente pode voltar ali. Você tá entendendo? Mas, como o mercado ele vai entregar essa movimentação de baixa aqui nas próximas semanas, né? Ah, vai cair, vai segurar. Se ele começar a segurar uma zona de suporte, pessoal, vocês podem ter certeza que vai ser só para estopar e ir embora. Então o contexto ele vai importar pra gente, porque o que a gente tá vendo aqui no RSI é algo que só acontece a cada 4 anos. Isso por si só já valida uma entrada. Qual foi a vez que a gente bateu no semanal em sobrevenda, depois que a gente atingiu uma bull run, e a gente retestou? Somente aqui, somente em 2014. Mas se a gente for olhar o gráfico mensal, né, 2014, você vai ver que a gente também teve o pivô de baixa. Aqui a gente não teve. Então a grande questão é, a gente está retraindo para um pivô de baixa, nós estamos retraindo no semanal porque a gente já está bem sobrevendido para a gente perder a mínima, ou a gente está acumulando ciclicamente falando, porque o gráfico semanal sugere, olhando para o RSI, olhando para o MACD, olhando para o PPO, que sim, que a gente está diante de uma acumulação. Samuca, mas a gente não bateu o FIBO. Exatamente. Isso que ainda me deixa com um pezinho atrás. A gente ainda não voltou em FIBO. É verdade. Mas a perda de 60 valida. E para fazer uma acumulação, a gente vai ter que perder os 60.
Então, é um fator para a gente observar. Muita gente sequer começa a acreditar na alta do Bitcoin. E isso é um fator extremamente positivo para a gente. Existe um risco de ir lá? Existe. Mas ele, a cada dia que passa, ele fica menos provável. Menos provável. Se a gente tiver um eventual pivô de baixa, e tem um detalhe muito importante. Se vocês forem ver aqui atrás para comparar o pivô de baixa que a gente teve no gráfico de 2 semanas, no gráfico semanal, cara, o MACD ele ainda não tinha cruzado. Olha aqui e olha o RSI, como a gente não estava sobrevendido, e olha aqui o MACD, a gente estava acabando de cruzar. Aqui a gente já cruzou, a gente cruzou ali ó, no 2 semanas, a gente cruzou aqui, ó. Tá entendendo? Então isso sugere pra gente que sim, a gente pode estar sim numa acumulação, pessoal. E geralmente quando a gente entra num período de acumulação, a gente não, pelo menos a maioria, não acredita na alta. Por isso que o principal fator é o enfraquecimento. Enfraquecimento. E a gente começa a ver esse enfraquecimento aqui, pessoal. A gente já tá quase virando pra verde. Estamos quase virando pra verde. A gente precisa ter exposições. E pra mim, Samuca, a gente precisa ter 40, 50 ou 60% de exposição aqui neste range. Eu não tô dizendo que a gente não vai voltar ali embaixo, tá bom? Muito pelo contrário, eu acredito que a gente vai beliscar rapidamente ali os 60, talvez batendo nos 56. E a gente pode sim ter um risco muito grande de estourar a tampa. Se a gente não for por os 80 agora, ou os 85... você pode ter certeza que a gente está num range de acumulação. Porque para a gente ter um pivô, a gente precisa voltar em FIBO. Precisa voltar em FIBO. E como a gente ainda não voltou, se a gente não for nos 80, vou ir lá nos 77, 78, mas não voltar em 80, isso vai ser configurado uma acumulação. Então isso a gente também precisa estar de olho. Eu sei, não, mas guerra, mas tá tudo ruim, mas petróleo, mas é isso, em ciclo de baixa é isso mesmo. Eles vão manipular, eles vão fazer você acreditar que não vai subir. Agora o histórico não mente, é um sobrevenda semanal, ponto. É um enfraquecimento semanal, 2 pontos. A gente tá quase virando para verde, 3 pontos. PPO também enfraquecido. Vai levar um pouco mais de tempo, mas a gente vai consolidar com esse cara subindo. E isso vai ser um outro gatilho de uma acumulação mais forte quando esse cara virar. Eu não estou dizendo que a gente não vai perder o fundo, muito pelo contrário, é muito possível que a gente ainda perca o fundo, que vai ser uma perda de fundo para um all-in. Tudo que restar de caixa, tudo que você não comprou, vai ser all-in na perda dos 60. Você vai parar nos 55, nos 52, nos 51. Aqui atrás a gente perdeu os 17 e foi lá nos 15, caiu $2.000. Aqui pode cair 3, 4. Pode vir de 59 para 56, 55. Não tem muito mais o que cair não, pessoal. Não tem. Eu tava com dúvidas se a gente iria fazer um pivô mensal, mas olhando aqui friamente pro RSI, né, vendo os níveis de sobrevenda que aconteceram lá atrás e tal, cara, isso tá diminuindo muito essa probabilidade, porque a gente já tá muito extremo. Não tem como esse cara aqui, ele simplesmente fazer isso aqui, ó, e ele vir mais extremo. Não tem como, isso nunca aconteceu na história, cara. Nunca aconteceu na história. Tem um catalisador do S&P 500, cara, é verdade. Tem outros catalisadores, cara, é verdade. Mas nós já estamos muito extremos. Não tem muito mais o que cair das zonas que nós estamos. Samuca, mais o PPO de 2 semanas, ele aponta que a gente pode corrigir um pouco mais. É verdade, mas isso quer dizer que a gente pode consolidar, porque se você for olhar o histórico, a gente cruza e depois a gente consolida. Cara, é o histórico, ó, cruzou aqui, ó, quando a gente chegou no fundo lá, ó, lá ele, né? Quando chegou lá no fundo, ó, cruzou aqui, ó. E olha o que acontece depois, uma consolidação. Consolidação. A gente cruzou e repare que a gente consolida, olha onde é que a gente tá aqui, ó. Olha onde é que a gente tá no mesmo range, pessoal. A gente consolida e continua caindo aqui, ó. Continua caindo. O MACD. Aqui atrás foi a mesma coisa. A gente chega no fundo. Ó, no fundo. Cruzou aqui. Consolidou. É um Ctrl-C, Ctrl-V, pessoal. É o mesmo cenário acontecendo
de novo e de novo, pela quarta vez, porque aqui atrás também foi assim. Aqui a gente também cruzou em zona de fundo. A gente cruzou 2 semanas, tá? Cruzou o 2 semanas e consolidou e formou fundo. Mas o MACD ele continuou caindo, o PPO continuou caindo. E aqui a gente deve fazer a mesma coisa. Continuar caindo, porém com o PPO, com o gráfico consolidado, pessoal. Sim, a gente pode estar diante de uma acumulação cíclica diante dos nossos olhos. Nós não podemos ignorar. Tudo bem, todos os ciclos a gente teve um pivô de baixa mensal, mas foi um período que a gente caiu mais demorado. Esse ciclo, acredito que muita gente pode estar olhando para isso e ficar vendo navio. Eu acho que a gente pode sim estar fazendo um range de acumulação cíclica aqui e a gente precisa se expor nessas regiões. Samuca, a única coisa que poderia fazer eu acreditar que a gente retraiu em FIBA, a gente corrigiu 50% psicológico, metade do preço, é verdade, tá bom? Só se eu pegar aqui dos 18 mil dólares. Aí a gente pode considerar em fechamento, tá? Em fechamento, que a gente bateu na região ali de 38%. Somente assim. Eu sei que tem os catalisadores de guerra e tudo que tá acontecendo. Eu sei, mas em ciclo de baixa é assim mesmo. Em ciclo de baixa, as coisas funcionam assim. Então, isso aqui serve para todos. A gente falou de baixa há muito tempo, desde o 116. Não tem vendas daqui para baixo. Não tem. Daqui só tem compra, pessoal. Só tem compra. Eu não consigo ver venda. Tudo bem você fazer um trade de curto prazo, como a gente shortou no 75,200, levar até ali antitendência, fechar nos 70. Cara, é uma história. Agora isso aqui pode sim estar sendo uma acumulação. E tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. O gráfico de 2 semanas, ele fez um engolfo de alta, ó. Ele engolfou a semana anterior. Esse é o primeiro padrão de força compradora que a gente vê. Não pode ser ignorado esse movimento, pessoal. Não pode, tá bom? Não pode. Aqui também a gente engolfou e depois a gente acumulou, tá? Então a gente pode estar aqui dentro de uma consolidação, voltar aqui embaixo, formar uma LTBzinha, perder e ir embora. A gente deve fazer algum tipo de deriva. A gente tá, no meu ver, tem muita probabilidade da gente estar olhando para o MACD, olhando para o RSI, olhando para o PPO, olhando até mesmo para o gráfico, porque a gente não tem alvo para baixo. Não tem pivô de baixa, não tem pivô de baixa no mensal. Não tem. O único pivô que a gente tinha era o de 2 semanas. Pelo menos por enquanto a gente não tem nenhum alvo para baixo. O alvo foi atingido. O alvo do pivô foi atingido. E ponto. O alvo foi atingido. O alvo do bull trap foi atingido, porque uma ruptura de topo sem continuação, o alvo é a mínima. A gente foi no alvo. A gente foi no alvo duplo, triplo, o que quer que seja. A gente bateu na média de 200, a gente está sobrevendido. Tem tantos fatores que apontam para estar numa zona de interesse, até mesmo aqui, tudo isso aqui. Candles vermelhos são zonas de suporte. Pega um gráfico de 3 meses e você tem zona de suporte. Eu não estou dizendo que a gente vai reverter para uma bull run ao estalar de dedo. Não é o que eu estou dizendo. Isso deve levar algumas semanas. Mas nós estamos sim com um risco enorme de estar dentro de uma acumulação no gráfico semanal. A estrutura no gráfico diário, né, mostra pra gente candles compradores. Isso aqui é um candle comprador. A estrutura, ela é uma estrutura que deve levar a gente para as mínimas ainda, porque numa acumulação isso precisa acontecer. O gráfico precisa consolidar, estopar, depois vem aqui, forma LTB, springa e vai embora. O gráfico precisa fazer isso. Tem que ser seguido de uma força compradora. Se você pega o histórico do... Pode ser o PPO ou o MACD. Eu uso mais o MACD, mas vamos botar o PPO aqui, ó. Se você pega o histórico do PPO e você vai lá para o ciclo de baixa, você vai ver que a gente fica, ó, eu não sei se o gráfico diário é o melhor catalisador para isso, mas olha como é que a gente fica muito extremo, olha como é que a gente cai aqui, ó. Olha como é que a gente cai vertical. Ao chegar aqui, ó, aí sim, a gente chega no extremo aqui e a gente, ó, vai lá em cima e a gente já não tem mais muita força para voltar aqui embaixo. A gente consolida, mas olha o mercado ganhando força, ganhando força, ganhando força, até que ele fica mais acima da linha zero do que abaixo. Entende? Então, se a gente puxa isso aqui para cá, olha o que está acontecendo. A gente ficou muito extremo, é verdade, então a gente deve consolidar aqui, ó.
vem pra cá e vem pra cá, ó. Aí fica aqui mais na linha zero e tal, e vai embora. E vai embora, tá bom? Pode ter algum outro tempo gráfico que nos mostre um pouco melhor isso, tipo um gráfico de 3 dias, tá? Um gráfico de 3 dias, olha como é que a gente consolida e esse cara só sobe. Ou um gráfico de 5 dias também é possível da gente ver. Olha lá, ó, chega no extremo e só sobe. Sabe? É possível de mais para baixo? É possível, mas isso aqui pode ser apenas uma consolidação. Apenas uma consolidação, pessoal. Nós já estamos muito extremos. Olha como é que a gente já não tem mais muita... A gente não tem força aqui, ó. Tá virando pra verde, tá virando... Olha o PPO virando pra verde, pessoal. Olha isso, olha isso. Claro, é uma força muito pequena ainda. É verdade, é uma força muito pequena ainda. Mas ela tende a aumentar. E a gente não pode... Uma consolidação seguida de força compradora é um range de compra. Isso ainda não aconteceu aqui. Mas nos próximos dias a gente pode estar vendo isso. Talvez não tenha chego aqui ainda a força compradora. Por quê? Porque a gente ainda está caindo no MACD. Mas foi uma queda mais verticalizada, foi uma queda mais rápida. É um pouco diferente das quedas lá de trás que tiveram pivô de baixa no mensal. É uma queda no 2 semanas. Então a acumulação ela tende a ser também no gráfico semanal e não no gráfico mensal. Porque no ciclo passado, a gente acumulou no gráfico mensal. É possível acumular no mensal? É possível. Mas o pivô não foi no mensal. Então a expectativa é uma acumulação no gráfico semanal. E a gente já começou esse processo. Nós já começamos esse processo, pessoal. Tá bom? Os próximos dias vão ser cruciais para a gente. Lembrando, nós não temos alvo até o presente momento para baixo. Nós estamos dentro de um range consolidado que tem tudo para ser uma acumulação, porque a gente bateu neste pivô de baixo. Então, essa consolidação vai ditar para a gente se é uma acumulação ao perder-se em continuação ou se é uma distribuição para fazer algum outro movimento para baixo. Mas eu acho muito difícil por estar já sobrevendido. A menos que a gente consolide aqui, volte aqui para os 80, sabe? Isso aqui pode acontecer. Volte aqui para os 80 e tal. Esse cara aqui esfria muito rápido. Aí sim, aí é marreta com força para baixo se isso vier a acontecer. Tá bom? De preferência que um RSI na casa de 50, 60 já vai dar uma boa esfriada, tá bom? Lembrando que o sobrevenda do gráfico semanal encontra-se nesse momento em 59 mil dólares, ou seja, um reteste do fundo. E o diário em 56, ou seja, a gente pode sim ter um spring perdendo os 60, 59 e só beliscar os 56. É isso que vocês têm que entender. Quando a gente estava lá nos 90, o sobrevenda estava em 72, 71. Então era óbvio que o 80 não ia segurar, era óbvio. Agora aqui, o nível de sobrevenda, ele está ou no preço de fundo ou um pouco abaixo do fundo. E isso é um catalisador que a gente precisa observar, que a gente precisa... que a gente não pode ignorar, porque a gente está falando de ciclo, né, de acumulação para a próxima bull run. 70 mil dólares é um preço que, sim, é um preço interessante. Sabe, Muca, mas você falou que não era pra... Não, eu não falei que não era para comprar. Eu falei que eu não encheria a mão nos 70. Os 65 eu comprei, 65 eu comprei. Retestando fundo, eu vou comprar porque isso aqui parece ser uma acumulação. Eu não vejo muito mais queda pro Bitica não, pessoal. Não vejo não. Então se a gente vai pros 50, pô, mas de 60 para 50 é menos de 10%. Vale a pena você correr o risco de ficar de fora? Cara, não vale. Aqui o risco de ficar de fora tá aumentando substancialmente desses pontos aí para baixo. Para mim, qualquer perda de fundos é zona de compra, pessoal. É zona de compra, tá bom? Não tô dizendo que a gente vai reverter essa tendência num piscar de olhos, em um dia, em uma semana. Não, não acredito nessa possibilidade. Mas temos que ficar de olho para não ficar de fora, tá bom? E eu estou comprado no 65. Eu fechei o meu long de alavancagem. E recomendo, cara, compre nessas zonas para baixo. 70 mil não é um valor ruim, mas de preferência 65 para baixo, de preferência retestes ou perdas de fundos, tá bom? 62, né? De preferência a perda dos 60, quando for lá, porque deve demorar um tempo ainda. Então, fiquem de olho nisso, tá? Não ignorem a força vendedora. Ela está esgotando, pessoal.
ela está esgotando. É possível virar para verde e depois virar para vermelho de novo, Samuca? Olha, isso aconteceu aqui, ó. Mas se você pega, né, a estrutura toda do MACD, né, que vai ter uma história um pouco diferente do PPO, você vai ver que a gente virou, mas a gente estava aqui no meio do caminho, ó. Sabe? A gente já está muito extremo em relação ao anterior. Eu não vejo isso, eu só olho para acumulações de fato. Vai levar um tempo, pessoal. Vai levar algumas semanas, tá bom? Mas toma cuidado com achar que vai cair muito além daqui. Eu sei que eu falei dos 40, eu sei que eu falei da zona estrutural, mas eu acho que tem outros pontos que podem ser ter mais peso. Tá? Até porque eu tô de olho mais nessa primeira zona pelo fato de a gente ter essa zona de suporte aqui, ó. Que foi algo que a gente falou há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás essa zona de suporte aqui, esse caixote aqui, ó. Tá bom? Há muito tempo atrás, tá tudo registrado aí. Quando o preço estava aqui ainda, a gente já falava disso, tá? Então, dentro dessa zona, né, você pode traçar ali, tem aqui o topo anterior aqui também, que não pode ser ignorado, a gente nunca perdeu o topo anterior, então isso aqui tem muito peso, sabe? Zona de suporte, topo de ciclo anterior, tem a zona de fibra aqui que a gente deve dar uma beliscada aqui sim para ir embora, acredito eu, tá? Mas vai levar algum tempo e a gente precisa pensar em compras mais uma vez, a menos que a gente consolide e o sobrevenda ele esfrie muito rapidamente, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente está em 36, tá bom? Se a gente ficar de lado mais algumas semanas, esse cara aqui vem para os 50 e o preço não se movimenta muito, aí beleza. Aí a gente pode discutir uma perda de fundo, tá bom? Vai depender do contexto, E lembre-se que a gente não geralmente a gente levou lá de outubro de 21, novembro de 21 até junho de 22. A gente levou 7 meses, tá? 7 meses para chegar aqui no nível de sobrevenda. Aqui a gente levou de julho de 25, tá? Julho de 25 até março de 26. Foram 9 meses que a gente levou para chegar do nível de sobrecompra para uma sobrevenda. Isso não pode ser ignorado, pessoal. Isso não pode ser ignorado. A gente não tem muito mais o que cair não, então fica de olho aí para não ficar de fora dessa possível acumulação cíclica do Bitcoin. Tamo junto.